Oi, 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 meninos, tudo bem? Todo mundo tá bem? Vamos começar mais um dia, último dia da semana, dia 26 de fevereiro, e nós temos várias atividades, então vamos lá? Então vamos lá. Esse é o primeiro capítulo da parte de história, e nele nós vamos trabalhar com o título O Tempo Passa. Estamos trabalhando há algum tempo, já alguns dias, sobre o tempo, como as transformações, como ocorre tudo, como a gente vê que o tempo passa. E nós trabalhamos até com um aniversário, não é mesmo? O que é o aniversário? É quando nós completamos um ano a mais de vida. Então, é quando a Terra completa uma volta inteira em volta do Sol. É um ano. E é quando comemoramos o nosso aniversário. Então, vamos lá. Na página 206, acompanhem comigo. Olhem essas duas figuras. Vocês acreditam que são do mesmo lugar? Só que na primeira figura, em primeira fotografia, no Rio de Janeiro, essa primeira fotografia em preto e branco, é da onde? Está a legenda aí no cantinho. Rua 1º de Março, na cidade do Rio de Janeiro, em cerca de 1880. O ano era mais ou menos cerca de 1880. Olha a diferença de ano. Olha o ambiente. Eram construções antigas, né, comparado à nossa. Tinha muitas carroças, muitos carros puxados por boi. Quando a gente observa a primeira figura, preta e branca, a gente vê vários carros puxados por cavalo, carros de boi, carrocinhas. Então, o ambiente é bem antigo, né? E olha a outra figura, a outra fotografia. É o mesmo lugar, Rua 1º de Março, na cidade do Rio de Janeiro, só que em 2016. Olha o tanto que o tempo passou. 1880 a 2016. Muito tempo se passou. São quase mais ou menos 136 anos. Mais ou menos 100 e poucos anos que se passaram da primeira fotografia para a antiga. E quanta coisa mudou. As pessoas, as vestimentas das pessoas, se a gente observar bem, é muito diferente. Os carros, a rua, a estrada, as construções, tem mais prédios no fundo, tinha mais árvores do lado de cá. Pelo que a gente pode ver, tem muitos elementos que mudaram. Os carros automotivos antes eram carros puxados por animais, as roupas das pessoas eram mais roupas, mais pesadas as roupas. Então vamos lá, vamos ler a primeira parte aqui na partezinha amarela. Podemos perceber a passagem do tempo observando as transformações nos lugares e nas pessoas, como fizemos. Além disso, existem instrumentos que nos auxiliam a contar o tempo e registrar os acontecimentos de nossa vida. Por exemplo, o calendário nos ajuda a observar a mudança e o tempo quando estão passando. Então, o calendário ajuda a gente a ver, ano passado esse dia foi tal dia da semana, dia 26 ano passado foi na quarta ou na quinta. Então, o calendário nos ajuda a observar o tempo passar. O que mais? O relógio também, que a gente vê o horário, vê o tempo que já passou, quanto tempo falta. Então, o relógio, o calendário nos ajuda a registrar e analisar o tempo que passa. A fotografia também é um bom instrumento que nos ajuda a observar a mudança do tempo. Olha essas duas imagens, a diferença que dá para ver de mudança de tempo. Então vamos lá, na parte rosa tem a questãozinha para a gente dar uma analisada nas imagens. Descreva as fotografias, o que elas retratam? Me digam aí, o que elas retratam? Retratam o cotidiano de pessoas que moravam lá ou trabalhavam na rua 1º de Março, mostra como era a rotina, retrata a vida dessas pessoas, o que retrata. B. Identifique as mudanças ocorridas na paisagem de uma época para outra. A gente falou muito, né? Há elementos que permaneceram? Quais? Por exemplo, esta construção no cantinho não mudou, a não ser que tenha tido algumas alterações, mas ela continua a mesma. Aquela construção lá na frente, aquela torre, tem ela ainda, tem outra do lado, mas tem ela ainda.
A do lado esquerdo e a do lado direito, as que estão lá na frente. Algumas coisas continuaram as mesmas. Você conhece esse lugar? Você conhece algum lugar que também tenha passado por mudanças? Você sabe algum lugar? Aqui na minha cidade tem algumas fotos de como eram as ruas e como está agora. A rua tal, como era há 100 anos atrás. Pesquisem aí. E observem e conte para a mãe de vocês, para a família de vocês, ou conte para nós no plantão de dúvidas que a gente quer saber. Vai que você diz, na minha rua era assim, aonde eu morava era assim, agora tá desse jeito, mudou muito. Então, observam aí. Então, vamos para a página 208. O tempo passa, as pessoas mudam. Esse é o título. Vamos ler. Fátima nasceu na cidade de Irapuru, no estado de São Paulo, em 1966. Muitos anos se passaram desde a data do seu nascimento e diversas transformações ocorreram com Fátima ao longo desses anos. Veja a seguir a linha do tempo da vida de Fátima. Linha do tempo é a divisão de meses ou anos, depende da vida de uma pessoa. Primeiro começa com o nascimento, aí nasceu em 1900 e tal, nasceu em 2000, perdeu o primeiro dente, cresceu quando tinha tantos anos. Essa é a linha do tempo da vida de uma pessoa. Então vamos lá. A primeira fotografia tem a legenda assim. A primeira fotografia de Fátima aos 5 meses de idade. Esse bebezinho é a Fátima, em 1966. A segunda imagem embaixo. Fátima aos 7 anos de idade, no ano de 1973. A terceira imagem, a parte de cima, Fátima aos 12 anos de idade, em 1978. A de baixo. Fátima aos 20 anos de idade, em 1986. Na outra imagem, tem a Fátima e duas pessoas. Fátima em sua formatura da faculdade em 1990, aos 24 anos de idade. A outra foto. Fátima aos 52 anos de idade, em 2018. Tem a foto embaixo, que é a primeira, antes dessa última. Fátima em sua primeira viagem internacional aos 45 anos de idade, em 2011. A última foto, que é ela com uma flor na mão. Fátima aos 52 anos de idade, em 2018. Então, essa é a linha do tempo da Fátima. O que é a linha do tempo? Aí está escrito. É uma maneira de organizar cronologicamente é por sequência, por anos ou por meses, pela data correta, em ordem, fatos considerados importantes, seja da vida de uma pessoa, seja da história de uma cidade, por exemplo. Ela nos ajuda a perceber as transformações que aconteceram com o passar do tempo. Cite algumas informações, algumas mudanças que ocorreram com Fátima entre os anos de 1966 e 2018. Aí embaixo, no rodapé está explicando cronologicamente o que é. Na ordem do tempo. Como o tempo passou, a Fátima foi organizando a vida dela. E quais são as mudanças que ocorreram com a Fátima? Fátima cresceu, o seu rosto mudou o formato, o cabelo cresceu, Fátima foi para a faculdade, Fátima se casou, teve muitas mudanças, né? O estilo de roupa dela mudou, quando ela era criança, quando ela era jovem, quando ela ficou mais velha, a roupa mudou. E na página 210, as mudanças do nosso corpo. Assim como aconteceu com a Fátima, nosso corpo passa por diversas mudanças ao longo do tempo. Você já observou alguma dessas mudanças? Veja a seguir. A menininha está dizendo lá. Quando eu era bebê, dormia nesse berço, que é o da imagem. Hoje ele é pequeno para mim. Então, quando a gente vai crescendo, muitas coisas vão mudando, né? E um exemplo disso são as roupas que nós usamos, sapatos que não servem mais pra gente. Então, várias coisas vão mudando com o passar do tempo. Bia? Doar roupas velhas que não servem mais para você pode doar para outras pessoas. Por exemplo, tal blusa não serve mais para mim, eu cresci, eu tenho uma prima menor que eu, essa roupa vai servir. Então, é muito legal a gente reutilizar essas roupas em vez de jogar no lixo. Para algumas outras pessoas serve, então você pode fazer a doação. Continuando. E alguma dessas situações já aconteceu com você? Da menina que
dormia no berço não serve mais para ela, das roupas que ficaram pequenas para você, ou do menino que tem o dente guardado da mãe, que a mãe guardou quando ele tinha 6 anos. Alguma dessas coisas aconteceu? Comentem aí. Então, vamos lá. Continuando, na página 210, tem uma informaçãozinha importante. As pessoas têm características diferentes umas das outras, não é mesmo? Olha essas 3 crianças aí. Tem muitas coisas diferentes delas umas das outras. Cada pessoa cresce de uma maneira e suas características se desenvolvem em ritmos variados. Então é importante respeitar todas as pessoas como elas são. Isso é importante. Sabia que tem crianças que ainda não conseguem ir no banheiro sozinhas? Tem crianças que usam fraldas? Tem crianças que não conseguem tomar banho sozinha e outras da mesma idade conseguem tomar banho sozinha. Tem algumas que conseguem ler muito mais rápido. Tem outras crianças que, com o passar do tempo, vão aprendendo, mas é mais lento. Cada um tem sua rotina e sua forma de viver. Ninguém nasce, cresce e morre igual. Todos nós somos diferentes, ok? Então vamos para a atividade, na página 211. Vamos lá. Primeiro, assinale as mudanças que ocorreram em sua vida durante seu crescimento. Você vai marcar um X em qual dessas coisas já aconteceu com você. Primeiro, muitos dentes de leite já caíram. Sim, no meu caso, sim. Então eu marcaria um X. Meus pés estão maiores? Marca um X, se você cresceu. Meus cabelos ficaram brancos? Meu não, o seu. Deixei de usar fralda? Eu sim, marcaria. Meus cabelos cresceram? O meu sim, então marca. Então o que aconteceu com você, você vai marcar X. Na questão 2. No espaço a seguir, cole uma imagem ou faça um desenho que represente um objeto que você utilizava quando era menor e que não usa mais. Um exemplo é a fralda. Você usa fralda ainda? Se você usa, não desenha. Mas se você já usou e não usa mais, você pode desenhar uma fralda. Ou um sapatinho pequeno. Ou meinhas de bebê. Ou bico de chupar, chupeta. Mamadeira. Tem várias coisas que você usava e não usa mais. Então pense e desenhe. Então essa foi a nossa atividade de história. E em português nós vamos trabalhar uma forma correta de escrever as palavras. É assim que funciona a nossa atividade. É em folha, e nesta folha tem vários objetos e várias formas de escrita desse objeto. Primeiramente, tem o desenho do morango, e tem 3 formas de escrita lá. Você tem que circular qual a forma correta de escrever. Morango, leia as 3 e circule qual é a forma correta. É fácil, não vou explicar porque senão eu vou dar a resposta, né? Morango, escreve com M no começo, morango, ou com P, porango? Eu nem preciso dizer, não é mesmo? Então você vai circular a palavra que está correta, escrita ortograficamente correta. E em filosofia, nós trataremos o assunto da amizade. A amizade é o tema que nós temos trabalhado muito, não é mesmo? Hoje vamos fazer uma coisinha diferente. Eu vou deixar algumas perguntinhas aqui e eu quero que vocês façam isso com algum primo seu ou algum amigo que você ainda consegue ter contato, alguém que você tem contato, ou com a mamãe, com o papai, com o irmão, com a irmã, com alguém que você tem contato, tem um tipo de amizade, tem algum sentimento pela pessoa. Aqui na escola nós vamos fazer uns com os outros, uns colegas com os outros. E isso ajuda a gente o quê? Lá no roteiro eu até coloquei. Conhecer os ambientes que nós convivemos como espaço privilegiado para fazermos amigos. A escola é um ambiente privilegiado para a gente fazer amigos. Identificar os valores e a importância de ouvir o outro, de nos solidarizarmos com o outro. Então, são várias perguntas que você deve fazer para o outro e memorizar as respostas. E o outro vai fazer essas mesmas perguntas para vocês. Vou deixar aqui as perguntas. E o que vocês devem fazer? Ele respondeu todas as perguntas. Quantas pessoas moram com você? Para você saber da vida delas. 3 e tal. O que você mais gosta de fazer? Qual é o seu bichinho de estimação favorito? Todas essas perguntas você tem que relembrar. E depois, no caderno de filosofia, faça o cabeçalho, Escola Cordel Encantado,
a data, Goiânia, dia 26 de outubro, 26 de fevereiro, e o seu nome, o nome da professora. Pronto, fez o cabeçalho, põe o título, filosofia, e vai escrever as perguntas. Primeira pergunta é quantos anos você tem? Então você vai escrever a pergunta, quantos anos você tem? E o que o seu amigo respondeu? Você não pode perguntar de novo, você tem que lembrar o que ele disse. Ele disse que tem 7 anos. Então, essas foram as nossas atividades, façam todas. Desculpe pela quantidade de fala, eu converso muito, né, gente? Mas releiam todos os textos que eu coloquei, que eu passei, que a gente leu. Releiam todos, porque é importante para vocês memorizarem e aprenderem. Fiquem com Deus, tchau, tchau, até mais.